Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista e hoje eu vou falar tudo a respeito do pós-operatório da apostectomia, que é a cirurgia da fimose. Bom, a apostectomia é uma cirurgia na qual a gente retira o prepúcio, que é a pelinha que cobre a cabeça do pênis, e é utilizado para o tratamento da fimose. É uma cirurgia que dura ao redor de 30 minutos, pode ser realizada tanto no consultório médico quanto no hospital. Se for criança e adolescente, ela deve ser realizada no hospital, para além da anestesia local, o paciente receber também uma sedação para dar mais conforto para ele. Eu vou falar agora para vocês como que eu faço o pós-operatório. Primeiro de tudo, o curativo. Quando o paciente termina a cirurgia, a gente faz um curativo. Esse curativo ele contém o quê? Ele contém uma gaze, na qual a gente passa nebacetim, que é uma pomada, e depois dessa gaze que a gente coloca ali no lugar dos pontos, a gente coloca uma faixa amarronzada, que a gente chama de Coban. Se a cirurgia for realizada de manhã, no final da tarde, o paciente vai retirar esse curativo, certo? O Coban e a gaze, vai lavar bem com água e sabão, tá certo? E depois vai passar nebacetim ali no lugar dos pontos e pode colocar uma gaze, principalmente se o paciente for sair de casa ali no dia. Ele vai passar nebacetim e colocar uma gaze por uma semana, de manhã e à noite, após o procedimento. Se o paciente realizar o procedimento à tarde, ele vai dormir com o curativo, com o Coban, e na manhã do dia seguinte ele vai retirar, vai lavar e vai começar a fazer esse processo também, de passar o nebacetim e colocar a gaze de manhã e à tarde, certo? Esse ponto de fazer a higiene adequada é muito importante para evitar infecção. Segundo ponto, depois que o paciente realiza a cirurgia, ele ali no lugar onde foi dado os pontos, fica bem inchado, principalmente nas 2 a 3 primeiras semanas. Então, é comum ali ficar inchado, e se o paciente quiser tentar acelerar esse processo ali para desinchar, ele pode botar um pouquinho de gelo de manhã e à noite, deixar uns 10 minutinhos ali o gelo para ver se melhora um pouquinho, e deixar o pênis para cima também ajuda um pouquinho a acelerar esse processo de desinchar. Mas fica bem inchadinho ali, principalmente nas 2 a 3 primeiras semanas, o lugar onde foi dado os pontos, certo? De medicamento que o paciente vai tomar: anti-inflamatório e dipirona por 2 dias para evitar de ter dor, certo? E um antibiótico por uma semana para evitar infecção. Além dessas medicações, do gelo, conforme eu falei, também tem o curativo, essas orientações que já foram dadas. Em relação à direção e andar de moto, eu oriento os pacientes para eles ficarem 10 dias sem dirigir e sem andar de moto, principalmente a moto, por quê? Para evitar de soltar algum ponto para a cicatriz ficar pior. Em relação à atividade física, a gente também orienta os pacientes a ficarem 15 dias sem realizar esforços maiores, igual jogar bola, fazer academia, principalmente se o paciente faz alguma luta, igual jiu-jitsu, alguma coisa assim, no qual ele tem um contato maior, tem um esforço físico maior. A gente pede, principalmente se o paciente faz jiu-jitsu, eu peço para ele ficar 3 semanas sem praticar. Por quê? Porque pode soltar algum ponto e isso diminui um pouquinho, piora um pouquinho o aspecto estético ali depois da cicatriz do paciente, certo? Além desses cuidados, eu peço para o paciente também ficar 30 dias sem entrar em piscina depois da cirurgia, certo? E 45 dias sem ter relação sexual depois do procedimento, para o paciente já estar com uma cicatriz mais madura, para ele poder ter relação sexual sem problema de soltar algum ponto, sem ter problema de piorar a cicatriz, tá certo? Os pontos da cirurgia, eles caem sozinhos ao redor de uns 40, 50 dias. Tem pontos que caem antes e tem pontos que demoram mais para cair, ao redor de 60 até 70 dias. Mas os pontos caem sozinhos, não é necessário tirar, e mesmo se o paciente ficar observando ali que ainda tem algum fiozinho, alguma coisa, ele pode ficar tranquilo, porque a cirurgia ela é realizada com um fio chamado Catigu, na maioria das vezes, que ele é reabsorvível. Então, aquele fio ele vai dissolvendo ao longo do tempo e não vai sobrar fio ali, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do pós-operatório da cirurgia da apostectomia. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui que eu respondo. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.